Bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos debates teológicos mais antigos e profundos que existem sobre a natureza do Deus cristão. O material que fundamenta a nossa análise é um documento incrivelmente detalhado. Ele traz 40 respostas específicas do autor Marcelo Oliveira, batendo de frente com as refutações trinitárias e apresentando em detalhes a perspectiva triofanista. Olha, é uma leitura e tanto, super complexa. A nossa missão nesta análise é pegar essa montanha de informações, organizar esses 40 pontos de argumentação e transformar tudo isso em algo bem claro de entender. Só para deixar claro, a ideia aqui não é bater o martelo sobre quem está certo, mas sim entender tintim por tintim a mecânica exata de como cada uma dessas visões interpreta as escrituras. E o nosso roteiro para destrinchar isso vai ser o seguinte: primeiro, o debate sobre a natureza divina. Depois, o desafio da simultaneidade. Passamos para a oração e relacionamento divino, seguido por linguagem e tradução, a natureza do espírito e, por fim, a conclusão triunfanista. Então vamos lá. Parte 1, o debate sobre a natureza divina e os seus conceitos fundamentais. Para começar, a gente precisa entender a base da visão trinitária tradicional, que é exatamente o que o documento original busca contestar. Essa visão estabelece que Deus existe e subsiste em três pessoas totalmente distintas umas das outras, mas que coexistem pela eternidade. É aquilo que a imensa maioria de nós já conhece: Pai, Filho e Espírito Santo atuando juntos em uma comunhão constante que não se divide. Por outro lado, nós temos a visão triofanista. A grande sacada aqui é que a essência divina seria um único espírito. A distinção crucial nesse ponto é que esse mesmo e único espírito se manifesta através de diferentes corpos ou veículos, em várias dimensões. Podem ser corpos físicos, como no caso da encarnação aqui na Terra, ou formas metafísicas lá no âmbito celestial. Ou seja, não seriam três pessoas separadas, mas um mesmíssimo ser habitando múltiplos receptáculos. Seguindo em frente. Parte 2. O desafio da simultaneidade, focando no emblemático batismo de Jesus. Quando a gente olha para o famoso evento do batismo no Rio Jordão, a lógica trinitária aponta para uma coisa bem clara: a presença de três agentes agindo ao mesmo tempo. Tem Jesus ali fisicamente na água, o Espírito descendo como uma pomba e a voz do Pai soando lá dos céus. Essa simultaneidade seria a prova viva de três pessoas atuando juntas. Mas o argumento triofanista enxerga a cena por outro ângulo. Eles defendem que um único espírito consegue criar uma manifestação metafísica, que seria a pomba relatada, enquanto, no mesmo instante, habita o corpo físico na água. E aquela voz dos céus seria só a verbalização desse corpo metafísico do Pai. Sob essa ótica, a cena mostra corpos e manifestações diferentes, mas não pessoas diferentes. O que amarra toda essa explicação triofanista é uma palavrinha fundamental: onipresença. É, no fundo, uma solução muito lógica para um dilema místico. Pensa com a gente. Se o Espírito Divino tem a capacidade absoluta de estar literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele naturalmente pode operar um corpo físico no Rio Jordão e, no mesmo exato milissegundo, coordenar uma manifestação vinda do céu. É esse atributo de ser onipresente que sustenta todo o argumento estrutural deles. Avançando para a parte 3, oração e relacionamento divino. Vamos entender os desafios relacionais que essa visão propõe. E aí surge um dilema lógico enorme levantado pela refutação trinitária. É uma daquelas perguntas que fazem a gente parar tudo para pensar. Se não existem pessoas separadas na divindade, então quando rola aquela oração super longa e angustiada lá no jardim do Getsêmani, pedindo que a vontade suprema seja feita, com quem exatamente ele estava falando? Responder a isso altera completamente o peso daquele sacrifício, redefine quem, de fato, estava sentindo toda aquela agonia naquele momento. O texto base responde a isso dividindo a questão em 3 pontos. Primeiro, argumenta-se que a oração tinha um papel estritamente pedagógico, um exemplo perfeito sendo dado para mostrar que todos nós devemos nos subordinar à vontade de Deus. Segundo, era uma demonstração de que, na nova aliança, a comunicação com o divino passa a ser direta. E terceiro, eles trazem um conceito psicológico super interessante chamado antropopatia. Basicamente, é o nosso famoso diálogo interno, falar consigo mesmo. Uma característica perfeitamente normal da natureza humana, que no caso serviu para expressar a angústia inerente da missão da cruz. Isso acaba nos levando para a questão do amor. A visão trinitária defende que quando as escrituras relatam o amor do Pai pelo Filho, estão falando de um amor relacional, eterno, de pessoa para pessoa, que já existia antes mesmo da criação do mundo. Mas os triofanistas enxergam isso de um jeito diferente. Eles propõem um amor criacional,
Como assim? O espírito não estaria amando uma outra pessoa divina ao seu lado. Ele estaria amando o próprio instrumento criado, aquele corpo físico preparado especificamente para realizar o monumental plano de redenção da humanidade. Chegamos na parte 4, linguagem e tradução. E olha, preparem-se, porque esse é um verdadeiro campo de batalha linguístico. Não tem como analisar esse assunto sem esbarrar no famosíssimo João capítulo 1, versículo 1. É meio surreal pensar que dogmas inteiros, brigas acaloradas e séculos de história das instituições foram moldados pela forma como traduzimos 2 ou 3 palavras gregas exatamente nesse único versículo. O peso que a tradução carrega aqui é colossal. O grande foco nessa discussão é a preposição grega pros. Se a gente traduzir como com, dá logo a entender que a palavra, ou o verbo, estava ao lado de Deus, um companheiro ali separado. Só que o argumento triunfanista bate na tecla de que, no contexto original, a tradução mais exata e correta seria em. O verbo estava em Deus. Percebe como essa alteração muda o jogo? Ela transforma a ideia de um companheiro ao lado em uma unidade interna, funde tudo em uma entidade que não se divide de forma alguma. E esse embate das traduções não para por aí. Tem também a palavra grega allos, usada quando as escrituras prometem o envio de um consolador. Os trinitários se apoiam na tradução outro, o que naturalmente implica a chegada de uma terceira pessoa totalmente separada. Mas o documento ressalta que allos também pode perfeitamente significar algo diferente. Dessa forma, para o triofanismo, essa promessa não é sobre enviar uma pessoa nova, mas sim sobre o mesmíssimo e único Espírito passar a se manifestar de uma maneira diferente no interior de quem crê. Parte 5. Vamos falar sobre a natureza do Espírito, mapeando seus papéis e atributos. Textos clássicos, tipo em Efésios, frequentemente listam ações divinas de forma separada. Um escolhe, o outro redime e um terceiro sela. Contudo, a interpretação do autor não vê atores trabalhando de forma simultânea e paralela. A visão propõe uma atuação em fases sucessivas. Trata-se da mesma e única essência entrando em ação. Primeiro na forma de pai para traçar o plano e escolher. Depois, limitando-se a um corpo físico para fazer a redenção. E por último, agindo na dimensão espiritual para selar a humanidade. São papéis em sequência exercidos por um único protagonista. A própria gramática entra na roda de forma super cirúrgica aqui. Sabe aquela famosa ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O documento frisa fortemente que a palavra nome está no singular e não no plural. Para eles, essa sintaxe no singular é a evidência clara de que estamos falando de uma única substância, um único ser que apenas carrega títulos diferentes. Afinal, exercer a função de pai e a função de filho não transforma ninguém em 2 pessoas, certo? Estabelece apenas 2 facetas na atuação de um mesmo indivíduo. E, finalmente, parte 6. A conclusão triunfalista. A balança entre a fé e a crença cega. Toda a filosofia por trás dessas 40 respostas culmina em um pensamento muito forte do autor. A fé é o fundamento daquilo que a gente não vê e não do que a gente não entende. O texto rejeita inteiramente a ideia de usar aquele papo de mistério insondável como uma desculpa retórica para não explicar as coisas que as escrituras, segundo a análise, já estruturaram com uma lógica muito precisa. Aceitar o divino realmente exige ter fé naquilo que é invisível, com certeza. Mas isso não significa suspender de vez o nosso entendimento racional e estruturado. Essa nossa jornada por todas essas respostas acaba deixando uma provocação daquelas de perder o sono. Será que a nossa linguagem humana e a nossa compreensão limitada sobre dimensões dão conta de verdade de capturar a complexidade suprema do divino? Pensem no peso de milênios tentando espremer uma grandeza insondável em traduções tão vulneráveis. Esse debate teológico, no fim das contas, continua instigando a nossa mente. É um convite contínuo para a gente mergulhar num estudo cada vez mais rigoroso, lógico e respeitoso daquilo que a gente ousa chamar de divino.